Boa tarde, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as novas economias. E aí, para hoje a gente trouxe pessoas maravilhosas de lugares diferentes, né? A gente tem a Maria Heder em São Paulo, a gente tem a Ania Uni, que é niteroense, mas está em Londres, e a gente tem o professor Rubens Borne, que está falando do Uruguai. Então, graças à internet, a gente está conseguindo, né, conectar todo mundo aqui com a gente. A Maria, ela é jornalista, mestre em Direitos Humanos e está como consultora de Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Unesco. E o Rubens, ele é ativista há muitos anos, né, nessa trajetória do desenvolvimento sustentável. Ele é colaborador da Fundação Esquel Brasil, integrante da coordenação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, é integrante também da Rede de Advocacy Colaborativo, do GT para a Agenda 2030, Círculo Teia Carta da Terra e da Convergência pelos Direitos. E aí a Anne, ela é mestre em Engenharia Ambiental, né? Ela é formada pela PUC-Rio em Engenharia Civil e vai falar aqui com a gente sobre novas economias. Então, a nossa estratégia para hoje vai ser a seguinte. A gente vai começar, né, com a Anne falando sobre a importância da transição do modelo socioeconômico e as mudanças de paradigmas. Depois a gente vai ter a Maria Heder fazendo uma introdução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tratados internacionais e educação para a sustentabilidade pela Unesco. E aí depois o professor Rubens vai chegar para a gente trazendo a importância do envolvimento do cidadão nos espaços de tomada de decisão, participação da sociedade na construção da Agenda 2030 e falar também sobre o relatório Luz. Então, essa tarde de hoje vai ser muito importante, porque em breve, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai estar também falando da construção da Agenda 2030 nos municípios. Mas isso é um spoiler, então vamos focar nas políticas públicas de educação ambiental. Quando estiver bem estruturado, a gente vai para esse próximo passo. Então, para a gente não perder mais tempo, porque tem muito assunto bom aí vindo pela frente, eu vou passar a palavra para Anne. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa noite. Eu estou falando aqui de Londres, então para mim já é boa noite. Agatha, obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as novas economias. Não sei quem já ouviu falar sobre isso, então vamos lá. Bom, vou começar falando que, na verdade, eu queria compartilhar que por muitos anos eu achei que economia era sinônimo de dinheiro, assim. Como eu cresci com uma relação meio ruim, estranha com dinheiro, sempre senti medo de faltar dinheiro, de não ter sucesso financeiro, né? Um monte de sentimentos assim meio negativos em relação ao dinheiro em si. Eu nunca me interessei por economia, né? Eu achava que uma coisa era meio que sinônimo da outra. E aí, conforme eu fui aprofundando os meus estudos em cidades humanas, inteligentes, mais humanas, né, inteligentes, sustentáveis e tal, eu fui entendendo que, na verdade, a economia ela não é sinônimo de dinheiro, né? A economia é muito mais do que só o dinheiro, e existem várias formas de se fazer economia. O significado de economia, né, a palavra economia, ela vem do grego, e ela significa administração da casa, e a gente pode interpretar a casa sendo como nosso corpo, a nossa própria casa mesmo, o bairro, a cidade, o país ou o planeta, enfim, a gente interpreta como a gente quiser. E, por definição, a economia é uma ciência que estuda os fenômenos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, com o intuito de promover o bem-estar da comunidade. Ou seja, né, a economia é uma ciência que estuda como que as pessoas se relacionam umas com as outras e com o ambiente que habitam, né, e como que é feita a administração disso, porque todos nós temos algo a oferecer, né, para a comunidade que a gente habita. Nós somos seres que dependem uns dos outros, né, todo mundo tem algo a oferecer, todo mundo sabe fazer alguma coisa, né, e de que forma que a gente troca ou doa, ou, enfim, como que a gente faz administra, né, esses serviços e esses produtos que a gente relaciona entre a gente. Então, a economia é basicamente isso, né? E o dinheiro é uma das formas, né? É um valor de troca ali que a gente criou para fazer isso acontecer. Mas, como eu falei, existem várias outras economias que promovem a relação entre as pessoas, né? Seja de troca ou não. Então, a gente sabe que o principal sistema econômico atrelado ao dinheiro hoje é o capitalismo, né?
e o capitalismo tem como característica principal o crescimento dos lucros, né? E o próprio capitalismo, ele transformou o capitalismo industrial, né? Principalmente transformou a sociedade, né? As pessoas passaram a viver para atender uma demanda de mercado e aí se desconectaram completamente dos seus propósitos, cultura, família, comunidade. A gente aprende desde criança a poupar, juntar, acumular dinheiro, fazer ele crescer. A gente também aprende que o trabalho que gera renda não precisa ser, né, necessariamente atrelado aí ao que a gente ama fazer, desde que traga prosperidade financeira. Acaba que muitas pessoas têm que colocar o que ama fazer meio que no campo do hobby ali, né, e não necessariamente viver disso. A gente também aprende que para ter sucesso a gente tem que estar sempre competindo, né, tem que ser sempre melhor que a concorrência. O capitalismo industrial ele também gerou uma facilidade de compra e, dessa forma, uma sociedade de consumo desconectada, né, do ecossistema ao redor e assim globalizou vila, cidade. E essa globalização fez com que pequenos negócios locais tivessem que fechar suas portas por falta de competitividade de mercado. A busca do lucro, né, do capitalismo acima de tudo, destruiu floresta, poluiu o rio, mar, produziu lixo, aumentou a quantidade de gás carbônico na atmosfera, gerou miséria de quem não consegue entrar nesse sistema e aprofundou as desigualdades, né, entre rico e pobre. E aí, né, o quanto que a gente se distanciou das nossas raízes para atender esse modelo econômico que é insustentável, né? Está mais do que claro o quanto que esse modelo econômico é insustentável, né? Será que a gente é feliz nesse sistema? Existem alternativas? E aí a boa notícia é que sim, existem alternativas, isso está mudando, né? E aí tem vários autores, como o Otto Schammer, o Frijo Capra, o Rob Hopkins, enfim, tem uma série de autores, e quem tiver interesse depois pode, inclusive, entrar em contato, eu posso passar algumas referências. Enfim, na literatura a gente encontra diversas pessoas afirmando, né, que a gente vive hoje uma fase de transição de paradigmas. E as novas economias, elas nascem a partir dessa transição. A partir de um despertar de consciência mesmo para um mundo mais sustentável e mais humano. E essa transição começou a ganhar força mesmo a partir da popularização da internet, né, que possibilitou a conexão entre as pessoas, projetos, ideias. Aqui mesmo nessa sala eu estou falando de Londres, o professor fala do Uruguai, né, as meninas estão falando do Brasil, enfim, hoje a gente se conecta de uma forma muito mais, mais fácil do que antes, né, de existir essa ferramenta, né, essa possibilidade. E aí, com a sociedade cada vez mais organizada em rede, né, aumentam as oportunidades para seguir um caminho mais livre, né, conectado aos valores, propósitos, sonhos, né, nesse tipo de rede que a gente chama de distribuída. As pessoas se conectam de acordo com os assuntos em comum e interagem de forma horizontal, né, sem hierarquia. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro fazer trabalhos manuais e o crochê, por exemplo, que é uma das coisas que eu faço. Hoje em dia, se eu coloco crochê na internet, no YouTube, ou hashtag crochê no Instagram, rapidamente eu me conecto, né, com um monte de gente que faz crochê, eu consigo aprender novas técnicas, consigo fazer contato com essa rede de pessoas que se interessam pelo mesmo assunto que eu. Enfim, é muito mais prático, né, muito mais fácil a partir, né, dessa forma de se organizar, que é em rede, né, e que a internet vem possibilitando a gente. E conforme a gente se distribui em rede, a gente distribui a informação, o conhecimento, né? E o conhecimento é um recurso intangível, abundante e infinito, né? Então, se antes, né, por séculos, a sociedade, a economia, a política se organizou em torno de recursos materiais, né, como terra, ouro, petróleo, que, né, por serem intangíveis, eles se consomem com uso e são finitos, né? Hoje a gente fala muito mais dos recursos intangíveis, os recursos intangíveis que estão relacionados ao conhecimento, à cultura, né, à experiência, né? O foco dado aos recursos finitos gerou uma lógica do acúmulo. E nessa lógica do acúmulo, toda a sociedade acaba trabalhando para guardar, para poupar, né? Seja dinheiro, terra, imóvel, enfim. E essa finitude, né, porque são recursos finitos, acabam criando a chamada economia da escassez, né, que é uma consequência dos modelos de competição. É quase que uma lógica de guerra mesmo, né? A gente junta, porque tem medo de faltar, né? Em algum momento pode acabar. Então, eu vou garantir aqui o meu, e se faltar para o outro, não é comigo, né? Eu fiz a minha parte por mim, né? Mais ou menos assim que a gente acaba vivendo. E aí, né, como eu falei, os recursos intangíveis, quando a gente pensa no
no conhecimento, por exemplo, né, que está aí abundantemente nas redes, né, a gente consegue ver que é um novo paradigma, né, outra forma de ver o mundo mesmo, né, enfim, de pensar numa economia de abundância mesmo, né, em que as pessoas acabam colaborando muito mais do que competindo umas com as outras. Um outro paradigma também é o da produção em massa versus a produção diversa, né? Acho que a sociedade em rede fez com que a abundância e a diversidade de aptidões e talentos ficassem cada vez mais visíveis e acessíveis, né? Eu mesmo, com os meus trabalhos manuais, hoje posto na internet, o outro já se interessa, já vem falar comigo, né? Então, a gente, hoje, em rede, consegue trazer esses talentos, né? Deixar eles visíveis, né? E a produção que antes era em massa, né? Atrelada a uma economia de escala global, passa a poder ser diversa, né? Caracterizando uma economia local e descentralizada. E quando eu falo antes era de massa e agora é diversa, não quer dizer que é antes, assim, antigamente, né? Como eu falei, a gente vive uma transição, a gente vive as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ainda em alguns paradigmas a gente ainda está muito no velho, em outros a gente já está mais lá para frente, mais no novo, mas a gente vive mesmo um período de transição. Né? E essa transição, ela é uma ruptura mesmo, né? De mudar a mentalidade da coisa do ecossistema, né? De pensar, de se preocupar só com o bem-estar de si, né? De si mesmo, para pensar na mentalidade do ecossistema, né? Em que a gente se preocupa com o bem-estar de todo mundo, para além da humanidade, né? Todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todos os seres vivos, né? A natureza, enfim, todos ao nosso redor, tudo que existe ao nosso redor, né? Inclusive a nós mesmos. Então é momento da gente se deslocar desse lugar interno que a gente opera, né? Do eu acima de tudo, para começar a se manifestar através do nós, né? Do colaborativo. E a gente viveu aí né? A gente vive já há mais de um século um modelo econômico que é o capitalista, né? Que a gente acaba entendendo ser o único possível. Que precisa estar sempre em crescimento, né? A gente acaba para isso, né? Porque para ele se sustentar, ele tem que estar sempre crescendo. E para isso a gente acaba produzindo muito além do que de fato a gente precisa. E é isso. É tanto assunto para falar que é tanta coisa, eu não quero me estender muito, porque eu sei que a gente tem um tempo corrido aqui, mas eu quero dizer que as novas economias, elas nascem a partir dessa transição de paradigmas, sabe? Várias novas economias estão nascendo a partir dessa nova forma de ver o mundo mesmo. Então, só um exemplo rapidinho, né? Vamos pegar um exemplo de uma loja de roupa, né? A gente já parou para pensar como que pode uma roupa dessas lojas de departamento enormes, né? Como pode uma peça de roupa ser tão baratinha, né? Da onde que vem? Como é que pode ser tão barato? Da onde que vem essa peça, né? Como que é a logística? Provavelmente as peças foram fabricadas né, com mão de obra barata, relações trabalhistas precárias, enfim. É distribuído para vários países do mundo, né, e acaba tendo que ter uma logística bem complexa de viagem, né, e poluidora, e com altos níveis aí de emissão de gás carbônico, que é o principal gás que provoca as mudanças climáticas, né. Então a gente vê que está tudo conectado, né. A gente acha que é uma coisa simples, né, não tem, mas está tudo ligado. Agora a gente imagina, né, se a gente consome local, um produto que seja feito o mais local possível, né, com mão de obra local, com recurso de matéria-prima local, né, pessoas sendo pagas de forma justas, né, a produção ela acaba sendo de menor escala, mas ela se replicada em vários lugares, né, ela acaba atendendo um grande número de pessoas. E aí ainda promove aí uma diversidade de estilo, de material, de referências culturais, né, enfim. E o dinheiro ainda por cima circula localmente, fortalecendo a economia do bairro e estimulando novos negócios, né? E claro, ainda por cima sendo muito melhor para o meio ambiente. É claro que também a ideia não a gente sabe que nem tudo pode ser produzido localmente, né? Mas a ideia mesmo é entender o que é essencial e o que não é, né? O que pode ser produzido, o que não pode, e valorizar mesmo, né? O que a gente consegue fazer da forma mais local possível. Eu vou falar um pouquinho das novas economias, como eu citei, né, que estão nascendo a partir dessas mudanças de paradigma. E eu queria ressaltar que é muito importante entender que as novas economias, elas são alinhadas com os novos paradigmas, né, de abundância, como eu falei, colaboração, produção distribuída, valorização do conhecimento,
de propósito, né? Essa visão ecossistêmica, né? Diferente do modelo capitalista industrial, né? Que é baseado no paradigma da escassez, da competição, da hierarquia, produção em massa, aquela coisa do lucro acima de tudo, né? E as novas economias, além de estarem, para que possam estar alinhadas aos novos paradigmas, né, ela acaba carregando na própria essência o valor do cuidado, né? A ideia é estabelecer relação ganha-ganha, né? E em que todo o ecossistema é beneficiado. Então, é bem importante estar atento a isso, porque tem várias novas economias surgindo, né? Mas nem todas carregam isso em sua essência, assim, essa coisa mesmo do valor do cuidado e da relação ganha-ganha. Vou falar bem rapidinho da economia colaborativa, ou da economia compartilhada, né, que é uma economia baseada no compartilhamento, doação ou troca de bens e serviços. E é uma economia que sempre existiu, mas ela foi potencializada pelas plataformas online, né? Hoje a gente conecta muito fácil. Se eu tenho algo que eu não quero mais, eu posso doar, eu posso anunciar na internet, né? Se eu preciso pegar alguma coisa emprestado. Tem um exemplo clássico, né, da furadeira, que parece que uma furadeira, foi feito um estudo que uma furadeira, do momento em que ela é produzida ao momento que ela é descartada, por não funcionar mais, ela funciona 20 minutos apenas. Então, né, por que num prédio precisa existir uma furadeira por apartamento, né? Então, a ideia é compartilhar, né? E aí a imaginação, ela é infinita, né? Ela é extremamente abundante, a gente cria vários negócios a partir dessa ideia da colaboração, do compartilhamento, né? Já existem prédios que fazem, que já incluem no preço do condomínio, né? Itens como uma furadeira e outras coisas, enfim, várias coisas estão sendo criadas a partir dessa ideia, né? E isso estimula o consumo consciente, né, e sustentável, reduz o impacto ambiental à medida que acaba exigindo menos da cadeia de produção. E resgata o senso de comunidade também, né? Porque você acaba indo pedir para o vizinho, ou então pede ajuda para um amigo, enfim. Tem a economia da dádiva, que eu queria trazer como exemplo também, que a economia da dádiva, na verdade, é quando a sociedade, quando as pessoas, na verdade, compartilham suas habilidades, tempo, conhecimento, informação ou bens entre si, sem qualquer forma sem nenhuma troca formal, explícita ou precisa, né? Essa é uma definição do Mark Boyle. Ou seja, né, a gente dá sem esperar nada em troca, né? Apenas confiando que o dia que a gente precisar, a gente vai receber aquilo que a gente precisa e que na nossa comunidade, no local onde a gente vive, vai ter alguém para oferecer aquilo, né? A gente dá de acordo com as nossas habilidades e recebe de acordo com as nossas necessidades. Que mais? A economia circular é um outro exemplo, né? E ela vem em oposição ao processo produtivo da era industrial, né? Que é totalmente linear, em que a gente entende que a gente normaliza o fato de extrair, consumir e descartar, né? Ou seja, a gente, para fabricar qualquer coisa, a gente precisa de matéria-prima, né? Matéria-prima vem da natureza, a gente tira aquilo de lá. Aí a gente produz uma coisa e depois a gente joga ela fora, né? Ela é totalmente linear. E aí esse jogar fora, ele nunca mais volta para o ciclo, né? Claro, existem outras opções hoje, né? De reciclar e tudo. Mas isso, em geral, é linear e desequilibra. Isso acaba desequilibrando os ecossistemas, né? E porque gera lixo e esgota a quantidade de matéria-prima. E a economia circular, ela vem em oposição a isso, né? Ela é baseada na inteligência da natureza, que é cíclica. Tudo na natureza é cíclico. Então, a economia circular, ela propõe repensar, né? E redesenhar os produtos e os componentes dos produtos para não geração de resíduos, né? Então, a ideia é reaproveitar o máximo cada pecinha de cada produto, né? Gerar valor econômico para esses materiais ou produtos, né? Através de conserto, reuso, remanufatura ou a reciclagem. Reciclagem seria, assim, a última opção, já que tem tanta coisa que a gente pode fazer antes disso, né? E a economia circular, ela instiga muito a criatividade, né? E a inovação em todo o setor produtivo para uma economia, assim, mais regenerativa. A economia criativa é um outro exemplo. Não tem uma definição universal. Na verdade, nenhuma dessas economias tem uma definição, assim, que é exata, né? Na literatura você encontra várias definições diferentes para cada tipo de economia. É realmente um movimento recente, a gente vive essa transição hoje, é um movimento
fluido, bem orgânico, assim, e as coisas estão meio que surgindo e as pessoas vão se encontrando de acordo com as definições que vai achando e acrescentando, e assim a gente vai compondo esses novos conceitos, né, que estão surgindo. Mas a economia criativa, em geral, é compreendida como atividade econômica do setor criativo e de inovação, né, que gera valor tanto econômico quanto social e cultural, né? Ela vem baseada da ideia de que todo ser humano é criativo, né? E somos, sim, todos somos muito criativos. E existem livros que afirmam isso, mas não tem criatividade. Sim, todos nós temos criatividade. A gente talvez não explore isso da melhor forma, mas somos todos seres criativos, né? E a criatividade tem um potencial enorme para inovar na criação de emprego, geração de renda, né? Ao mesmo tempo que promover a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento sustentável, né? A criatividade que vai trazer a solução que a gente precisa para todos os problemas que a gente tem hoje. E tem o autor, o Hawkins, né? Ele diz que vender experiência é hoje um dos principais lemas da economia criativa, que é muito diferente de vender um produto, né? Se o petróleo foi o principal combustível da economia do século XX, a criatividade é o motor do século XXI. Então, vocês vejam que a gente está falando do paradigma dos recursos intangíveis para os recursos tangíveis, né? A criatividade é um recurso intangível, abundante e infinito, né? Enquanto o petróleo é o contrário, né? E é isso, existem, como eu já falei, né, várias definições para cada uma dessas economias, vários experimentos, alternativas e ferramentas que estão sendo criadas para repensar mesmo o sistema econômico que a gente vive e que a gente acreditava ser o único. E não tem certo e errado, um ou outro, enfim, a gente só soma aí nas ideias que vão surgindo. E eu queria ressaltar que as novas economias não são uma proposta de substituição ao capitalismo. Elas são complementares, né? Esse sistema que a gente acha que é o único. E que, né, acaba tendo aí o objetivo de crescer com os lucros a qualquer custo, né? Custos ambientais, humanos, enfim, acaba que o capitalismo tem a ideia é crescer, não importa os danos que isso cause, né? E o problema do capitalismo não está no lucro, né? Mas em maximizar o lucro para aumentar o dividendo entre os investidores, né? Que acabam enriquecendo às custas de relações trabalhistas precárias e de processos de produção e distribuição poluentes, né? Então, para que o dividendo seja o maior possível, as empresas acabam, né, diminuindo ao máximo, espremendo o máximo que podem o custo de produção. E aí é nessa conta aí que a gente já viu de cara, né? Todos os problemas sociais e ambientais que estão evidentes aí no mundo hoje. E aí, como a solução a isso, né, uma proposta de um sistema econômico capitalista saudável, tem um autor que eu gosto muito, que é o Mohamed Yunus, não sei quem já ouviu falar, ele sugere os negócios sociais, né, em que 100% dos lucros deve ser reinvestido na empresa, incluindo os funcionários, né, para expandir operações e aumentar o impacto social, ao invés de, então, esse lucro ser distribuído como dividendo, né. Então, acaba que os negócios sociais, eles já nascem, né, com o propósito de gerar impacto social positivo. Então, quanto maior o lucro, maior o impacto social. Então, não tem problema lucrar. O problema é o que a gente faz com esse lucro, né? E a gente vê que quando, né, aquela coisa que eu falei, né, da relação ganha-ganha, né, do valor do cuidado, isso é uma coisa que está entranhada, assim, no negócio social, que é um negócio capitalista. Então, o problema não é o capitalismo em si, sim o que a gente faz, né, com esse lucro que precisa crescer exponencialmente, né, enfim, para poder se sustentar. E, para concluir, só queria trazer aqui, reforçar, né, a importância de a gente considerar a economia local o máximo que a gente puder, né, vivendo em rede, resgatando esse senso de comunidade, de propósito, felicidade, né, sustentabilidade, e que as novas economias, elas por terem, né, na essência, essa coisa do valor do cuidado, né, das relações de ganha-ganha, acaba que a economia local, ela é uma das melhores soluções, né, porque é a forma que a gente tem de causar o menor dano ambiental, por exemplo, possível, né, em termos de gás
logística, né, de trazer e levar os produtos, enfim. A economia local ela cria resiliência, né, e acaba tornando a gente menos vulnerável aos momentos de crise. A gente vê aí muita coisa acontecendo durante a pandemia, o quanto que isso reforçou os laços, né, entre as pessoas que vivem mais próximas. E a importância do incentivo e a valorização por parte do poder público em relação a esses projetos locais, né? Porque tem muitas iniciativas legais que acabam não tendo força de vingar, acabam não vingando, né? Porque não tem incentivo. Então, tem muita coisa que nasce de baixo, vem das pessoas, ideias incríveis, mas elas não ganham força, não tem como sustentar, né? Bancar sua ideia, né? Então, a importância do poder público valorizar essas iniciativas, né? E dar esse suporte que for necessário, né? Também criar novas soluções, enfim. A ideia é trabalhar junto, né? A sociedade civil, né? A população e os órgãos públicos, as empresas, enfim, que a gente consiga trabalhar junto, né? E a ideia é continuar... A ideia de continuar atualizando os aplicativos, né? Eu gosto sempre de falar isso, que é como se fosse o celular da gente, a gente tem os aplicativos, né? Aqueles quadradinhos, e não adianta mais a gente só atualizar, né? O aplicativo, não está mais funcionando, deixa eu atualizar aqui, botar uma nova versão. A gente precisa repensar todo o sistema operacional, né? A gente tem que trocar todo o sistema, não adianta mais ficar só atualizando esses aplicativos. E é isso, é urgente criar aí uma consciência coletiva de transição mesmo, para reinventar esses sistemas que estejam ainda alinhados com a era pós-industrial, com a era pré-industrial, né? E trazer aí, inventar sistemas que sejam alinhados com a era pós-industrial e de regeneração do século XXI, porque a gente não pode mais ser só sustentável, né? A gente agora tem que pensar em regenerar tudo aquilo que a gente já escangalhou aí, já deixou para trás. E é isso. Meio corrido, eu teria tantos exemplos, e esse é um assunto muito rico de exemplos, né? Porque fica meio que no campo assim do... tá bom, mas como é que faz isso, né? Então, depois, quem tiver interesse, eu teria vários exemplos para trazer, mas eu não quero tomar muito tempo. Temos aí outras 2 pessoas incríveis para falar, e obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, Anne, pela sua fala, né? Rosângela Vieira já colocou aqui no YouTube para a gente. Parabéns pela palestra, grande estímulo para repensar e valorizar os recursos socioambientais do município. E foi justamente por isso que a gente chamou a Anne aqui, para a gente estar refletindo sobre o modelo socioeconômico que a gente está vivendo. E se perguntar, como que as nossas estratégias de educação ambiental podem impulsionar a transição para esse modelo? Essa pergunta a gente tem que estar sempre fazendo, né? Para às vezes a gente até romper aquela lógica de que educação ambiental é só em escola, só para crianças. Porque até mesmo quando a gente vê as atividades que os municípios estão enviando para o ICMS ecológico, a maioria é focada em crianças. Então, como que a gente pode estar pensando na educação ambiental para todos os setores da sociedade e principalmente para estimular essa transição que a gente está vivendo? E um dos pontos, né, um dos caminhos que a gente está tendo da grande transição é a Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso que essa agenda é tão importante. E a Maria Heder vai falar um pouquinho para a gente, né? Vai contar para vocês, para quem ainda não conhece, o que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e vai estar trazendo alguns exemplos de educação para a sustentabilidade. Pode vir, Maria. E as perguntas, né, a gente vai estar respondendo no final para vocês. Obrigada, Anne. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa roda de luta, ativismo e transformação, né? Então, eu tenho certeza que muitas das respostas estão aí, com quem está nos vendo e os caminhos de transformação. Então, vamos agregar aí
em momento centenário de Paulo Freire, né? Então, vamos trazer energia positiva, porque vivemos um momento difícil de muitas perdas da pandemia, então são esses espaços que nos fortalecem, não é verdade? Para começar, eu só vou me apresentar. Então, eu sou Maria Heder, eu sou jornalista de formação, eu sou mestre em Direitos Humanos e Democratização pela Universidade de Pádua. Há 20 anos eu estudo educomunicação e processos de participação da criança e do adolescente. Eu fiz trabalhos em Timor-Leste, morei lá, Guiné-Bissau, Botsuana, Quênia, sempre com uma visão da comunicação para os direitos humanos, não só no direito à comunicação em si, mas que a comunicação transformadora é fundamental para a saúde, né? E toda essa visão integrada também. Só para vocês conhecerem um pouquinho de mim. E hoje aqui eu falo em representação do setor de educação da Unesco no Brasil. Eu trabalho como consultora em educação para o desenvolvimento sustentável, sempre com uma abordagem da educação para os direitos humanos, que é minha área, né, de estudo também. E todos lá da equipe, né, tanto a Rebeca Otero, a Mariana Alcalá, parabenizam o trabalho que vocês já fazem. É uma honra estar aqui, eu fiquei muito feliz, né, de estar com vocês. Para começar, eu trouxe uma estrutura de fala na roda, como eu faço com as formações de professores que eu tenho feito, né, que a gente vai construindo. Então, como é híbrido, né, virtual, hoje a gente vai tocando aqui e eu vou tentando adequar, caso, né, o tempo estoure também. Como eu estou falando hoje pela Unesco, eu queria começar com um vídeo que apresenta um pouco da Unesco para vocês, e aí sim entro na temática de hoje. Então, eu agradeceria se o pessoal puder exibir esse vídeo, né, para a gente começar com uma apresentação da Unesco, umas boas-vindas, né, pela Unesco para vocês. O mundo precisa de mais educação, ciências e cultura para encontrar soluções sustentáveis para os desafios atuais, para construir a paz, combater a mudança climática e, por fim, a pobreza extrema. Precisamos nos concentrar em inovação, criatividade e novas ideias. Devemos compartilhar conhecimento para avançar. Todos os dias, a Unesco oferece treinamento e apoio aos pesquisadores, professores, jornalistas e artistas para informar, educar, abrir mentes e promover o respeito. Desde 1945, a Unesco tem atuado como um laboratório de ideias, imaginando um mundo de amanhã, construindo a paz nas mentes dos homens e das mulheres. Hoje, nossa missão é mais relevante do que nunca. Ajudar 260 milhões de crianças e jovens fora da escola a receber educação e aprimorar as habilidades de quase 800 milhões de adultos no mundo todo, sendo que 2/3 deles são mulheres que não conseguem ler nem escrever. Devemos agir agora para proteger os direitos humanos e a dignidade. As Nações Unidas definiram 17 objetivos para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030. Para ter sucesso, devemos investir em forças que levem à mudança sustentável, treinar 70 milhões de novos docentes e garantir que todos possam receber educação de qualidade. Garantir a transmissão do patrimônio a novas gerações e aceitar a diversidade cultural, de maneira que possamos compreender e respeitar uns aos outros. Defender a liberdade de expressão e o acesso à informação. Fortalecer a cooperação científica para proteger nosso planeta e seu oceano. Para alcançar esses objetivos emergenciais, precisamos construir pontes e parcerias mais sólidas com governos, empresas, organizações, sociedade civil e cidadãos. Junte-se a nós hoje para tornar esses objetivos uma realidade. Juntos vamos mobilizar nossa inteligência coletiva para trazer à tona o melhor de nossa humanidade compartilhada. Muito obrigada por exibir o vídeo.
todos os recursos que eu trago aqui são recursos educacionais abertos, então no site da Unesco a gente tem bastante informação dos materiais que eu vou apresentar, como também de documentos técnicos do que traremos aqui hoje, né? E o começo do bate-papo aqui, eu convido vocês a pensarem. Então, se a gente tem esse desafio da Agenda 2030 e dos ODS, qual educação que a gente tem que começar a oferecer hoje para já começar uma transformação efetiva dentro da nossa sala de aula, para que a gente chegue em 2030 nas metas atingidas, nos objetivos, ou seja, no desenvolvimento sustentável do mundo? Que educação que é essa, né? Claro que cada um vai ter várias respostas, eu já dei aqui um spoiler do centenário do Paulo Freire, da visão que eu acredito, mas que educação é essa? E essa pergunta ela é global. Então, a gente está falando aqui no contexto brasileiro, de muita força histórico da educação ambiental, mas essa pergunta fica para o mundo. E aí, eu vou até mostrando aqui alguns slides, eu vou deixar disponível também para vocês. E aí, né, nesse grupo, vocês já tinham ouvido falar da Agenda 2030, dos ODS? Se sim, o que será que vocês já tinham ouvido? Eu deixo aqui para reflexão. E mais do que isso, né? Não é algo novo, gente. Não é, a gente não quer trazer aqui para que tem que tudo ser transformado e começar a partir do zero. Mas também eu deixo aqui a pergunta: do projeto político-pedagógico da sua escola, dos planos municipais, seja de educação, vamos dando alguns exemplos das instâncias democráticas de participação, o que tem relação já direta com a Agenda 2030? Dos projetos que eu desenvolvo, tanto na minha sala de aula, eu como indivíduo, estou envolvido na minha sociedade, o que tem a ver? E o mais importante, né? O que eu também posso começar a fazer hoje, dentro da minha casa, das minhas atitudes, para contribuir com todo esse movimento? Claro, né? Aqui eu trouxe aquela frase da Malala, né? Uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. E vocês também acreditam por aí nesse poder de transformação? Nós, da Unesco, né, eu desenvolvo esse trabalho em educação para o desenvolvimento sustentável para a Unesco, sim, e a gente não só acredita que o lápis, a caneta, uma criança, mas os profissionais de educação, a comunidade escolar, isso na educação formal, mas também em espaços não formal, ali está muito da resposta, até porque a educação, ela é um objetivo, o ODS 4, isso a gente vai falar ainda hoje, mas ela também é um meio fundamental para o alcance de todos os outros ODS. Quando a gente fala de Agenda 2030 e de ODS, é claro, gente, que vale ler o documento da Agenda 2030, entender um pouco do histórico, para ver que no preâmbulo do documento já traz lá os direitos humanos. Como o tema hoje também são os tratados internacionais, não é nada sobreposto, e sim, são agendas a fim de fortalecer a garantia dos direitos humanos também. Mas vamos lá, né? A Unesco, desde 1948, como vocês puderam ver no vídeo, já trabalha com essa educação voltada ao meio ambiente. E, ao longo do tempo, né, como a gente coloca aqui, as Nações Unidas tiveram as conferências históricas, né? Tanto a primeira em Estocolmo, na Suécia, em 1972, e a saudosa ECO 92, né? Quem lembra é parte fundamental da nossa história. E já um pouco antes da segunda conferência, esse conceito de desenvolvimento sustentável já começou a ganhar corpo, a ser trabalhado. E eu gosto aqui, né, desse um dos parágrafos, né, que fala que esse conceito ele refere-se àquele tipo de desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ao contrário da ideia de enfatizar apenas o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável tem como desafio integrar as 3 dimensões, que são o bem-estar, né, e a qualidade de vida da sociedade, né, o aspecto social, da inclusão social, a preservação do meio ambiente e a questão econômica. Tudo muito alinhado do que a Anne já trouxe na palestra anterior. Só que quando a gente vai falar de Agenda 2030, a gente também se preocupa que vocês, professoras, professores, ou quem puxar a roda desse tema, consiga trazer a discussão um pouco no contexto, né? Como ela surge, até para as pessoas compreenderem esse lugar de luta e de que não é algo novo e que sim vem para fortalecer
uma história. A gente teve essa luta ambiental, e o Brasil é a grande referência, né? A educação ambiental brasileira, essas conferências são um grande modelo para o mundo. A gente tinha essa corrente muito forte e tinha uma agenda paralela, ainda até na visão das Nações Unidas, um pouco em linhas paralelas mesmo, separadas, que foi em 2000, quando o antigo secretário-geral da ONU, que já faleceu, Kofi Annan, ele traz essa ideia de um chamado global para acabar com a pobreza no mundo. Ele traz uma ideia muito do desenvolvimento, mas puxando essa agenda com objetivo para 15 anos de termos objetivos para o desenvolvimento do milênio. A gente, né, quem viveu a virada do milênio, a gente imaginava, nossa, vai virar o ano 2000, vamos todos vestir prateado, andar como Jetsons ali nos carros futuristas, né? Tinha uma expectativa de um bug do milênio, de uma mudança. E naquele momento, então, a agenda dos objetivos do milênio, ela foi mais robusta em relação a hoje, a Agenda 2030. E ela não trazia ainda esse elemento ambiental dentro ali fortalecido. Então, até coloco aqui para vocês verem, né? Eram esses os 8 objetivos do milênio e foi mais uma agenda de governo, de compromisso, que teve uma importância, né? Da gente já ter um olhar para o desenvolvimento, do impacto, né, de um país, um outro, seja, eu derramei o óleo na Nigéria, esse tipo de exploração, que impacto tem, né, a Holanda com essa relação, ou a pobreza num outro país, enfim, esse olhar mais global. Mas ainda a gente não estava com uma agenda com a força ambiental dentro dela. Claro que 15 anos se passaram, muito se avançou, mas também ainda tinha os desafios. A gente não conseguiu erradicar a pobreza no mundo, acabar com a fome, mas muito se avançou. A gente até cita o exemplo, né, da questão da luta, né, de HIV, AIDS, que a gente teve muitos avanços em saúde, programas mundiais pela fome, enfim. Mas faltava ainda um olhar de revisão e de ser mais completo. Aí o sistema das Nações Unidas chamou uma discussão muito mais ampla do que aquela nos anos 2000. Viu que agora não faria sentido ser mais um compromisso dos Estados membros, mais ali com os governos, mas fez uma chamada diferente, né? Aquele estrangeirismo, stakeholders, mas sociedade civil, outros grupos, para discutirem aí uma nova agenda. Então, foi feita uma revisão daquelas metas do milênio, mas o conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade já estava mais forte, não faria sentido ter uma agenda com isso descolado ou 2 linhas, né, no paralelo. E aí, então, nasceu a Agenda 2030, com compromissos para os próximos 15 anos, assumidos pelos Estados-membros, mas já um pouco mais ampla, com 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que nada mais é, gente, que essa agenda, um plano de ação global, que traz para os próximos 15 anos, né, metas para assegurar a vida próspera e de plena realização para todas as pessoas, proteger o planeta. Claro que ela é fruto dessa negociação desde a Rio+20 e ela foi aprovada nesse momento de revisão. A gente muito se falava o pós-2015. E agora, né? O que a gente precisa, então, alcançar? Claro que é uma agenda, né, que ela traz essa indivisibilidade dessas metas. Eu não falo só de saúde sem falar de educação, está tudo interligado, né? E essa é a grande contribuição também dos direitos humanos para a Agenda 2030. Então, basicamente, são 17 ODS. O seu mote é não deixar ninguém para trás, sem deixar ninguém para trás. E a grande chave da Agenda 2030 é a sua territorialização. E aí vocês falam, nossa, Maria, mas como isso? A gente tem 17 metas globais, o consenso global ele é muito difícil. E a identidade mesmo local das nossas lutas, do que é importante, isso vai ser dado no território. Por exemplo, a gente não tem uma meta específica ao racismo, mas a gente tem o ODS 10 que trabalha a questão das desigualdades, o ODS 4 com metas ligadas à educação não discriminatória, em outros lugares. Então, essa agenda ela tem metas,
Os países se comprometeram a criar políticas públicas, a sociedade civil, imagino que o Rubens vai trazer isso muito melhor na sua fala, tem um papel-chave de monitorar, participar das instâncias democráticas de participação e de cobrar. E a gente aqui hoje, né, pela Unesco, traz a importância da escola, dessa educação transformadora, para que, de fato, os estudantes e a comunidade escolar sejam agentes de transformação disso tudo. Aí a gente vai avançando, isso eu já falei um pouco, eu vou andar aqui. Então, dos 17 ODS, a gente tem o ODS 4, que é educação de qualidade, e dentro desse ODS que traz metas muito importantes para a educação democrática, de qualidade, e aí, gente, para convidar a olhar o ODS, é olhar a legislação nacional, o Plano Nacional de Educação, a LDB, aí cada país tem que fazer esse exercício da legitimação da sua realidade, das suas metas, especificidades locais, né, para que faça sentido o trabalho com essa agenda global. E o ODS 4, ele tem uma meta que é a 4.7, eu já vou naquele outro slide, que ela traz esse tipo de educação transformadora, que a gente trabalha esse conceito de educação para o desenvolvimento sustentável, mas que também traz a educação para os direitos humanos, a educação para a cidadania global, e que é uma educação diferente, que aquele conceito de educação bancária não faz sentido. Tem que ser algo transformador para que eu transforme atitudes e comportamentos, para que eu envolva a sociedade. E aí, dos meus estudos especificamente, eu acredito muito nessa participação dos estudantes, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso matriculado na escola, que são processos, né, democráticos, seja pelo rádio escolar, seja por projetos extracurriculares ou por aulas transformadoras. E aí vocês que têm melhor a resposta. Essa educação para o desenvolvimento sustentável, ela é tão importante que a Unesco agora, esse ano, teve uma conferência para trazer um roteiro ali, um caminho para que até 2030, o que precisa ser feito, de fato, para incentivar esse tipo de educação, pressionar mesmo os governos para terem políticas voltadas a isso. Até o Brasil é tido como exemplo, mas até experiências em sala de aula, intercâmbios de coisas, né? Até a professora antes aqui do evento falou do trabalho com crianças na Ilha Grande. É por aí que a gente chega nesse modelo de educação transformadora. Aí, gente, ainda falando, né, dessa educação da meta 4.7, EDS, que a gente fala Educação para o Desenvolvimento Sustentável, nada mais é para a gente ter esses métodos participativos do ensino e aprendizagem para motivar e empoderar estudantes a mudar seus comportamentos. E aí, cada território vai trazer aí um modelo. A gente traz isso global, e aí a gente traz exemplos e convida vocês a contarem suas experiências de como isso se dá na prática. Basicamente, é uma abordagem centrada no estudante, uma aprendizagem orientada para a ação e uma aprendizagem transformadora. Então, é isso que a gente acredita e quer fazer essas rodas para ver como isso é possível. Antes de eu ir nos materiais, aí assim, né? Até convido vocês, é pena que eu não estou tendo uma interação para saber o que vocês diriam, mas eu vou abrir aqui uma pergunta, e vocês colocam no chat do YouTube, eu reflito. Quem aqui assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento? Quem ainda não assistiu, fica uma dica para assistir, que é um filme bem interessante. Esse filme, gente, é um exemplo que dá para a gente pensar na indivisibilidade dos ODSs, que para a gente puxar na roda, que a Agenda 2030, não adianta trabalhar com isso tudo muito fragmentado. E esse filme mostra que de um problema de seca numa determinada região, um problema de escassez de água, de uma questão crítica de privatização da educação num lugar precário, e aí daria para a gente detalhar essa pauta que é super grave, que tudo o que vocês imaginarem assim, trabalhando contra o desenvolvimento daquela criança, que é o protagonista do filme, essa criança, mediante a esses problemas, traz uma solução muito criativa, e eu não vou dar o spoiler do filme também, né? Vou tomar cuidado para não dar o final.
mas que trouxe solução para problemas variados que estavam integrados, e aí com a questão da energia eólica, da geração da água, a agricultura prosperou, enfim, e foi se tendo aí algo que você não pensava em ter um desenvolvimento local daquela região e trouxe isso. E aí a gente pensa, né? Será que é possível a gente transformar os nossos estudantes em meninos que descobriram vento, ou até a gente mesmo? Como isso é possível? E aí, é claro, pode vir as críticas, pode vir o debate, que é isso que enriquece o trabalho de educação para o desenvolvimento sustentável. E aí, gente, a gente não quer deixar essa mensagem que é esse tipo de educação que traz os direitos humanos, que traz a participação, que o Brasil é referência, que a gente pode fazer um trabalho qualificado de integrar essa agenda global, porque a ONU faz um chamamento que é uma agenda de todas e de todos. Então, tem lugares, quando a gente fala sem deixar ninguém para trás, pensando crianças excluídas da escola, que só o conselho tutelar, junto com a escola daquele local, que vai chegar naquela criança. Não adianta ter a política pública perfeita, mas se o cidadão não ativa com isso. Outro exemplo para a gente trazer na sala de aula. Poxa, Maria, mas está ainda confuso. Como é que eu vou trabalhar o ODS 2, Fome Zero, dessa forma participativa? A gente em São Paulo tem já um currículo, né, que traz os ODS na rede de São Paulo, que chama Currículo da Cidade, tem vários materiais interessantes ali, que às vezes você combina com os alunos trazerem os rótulos do que eles comem, e sempre com uma abordagem sem discriminar, compreendendo que a pobreza está relacionada a uma alimentação não saudável, porque a pessoa não tem informação e o acesso, e vai promovendo debates, vai convidando esses estudantes a também entrevistarem nutricionistas da UBS, a fazerem comunicação para informar tudo isso. São só alguns exemplos. A organização, se puder sinalizar o meu tempo, que eu não sei se eu estourei, mas só para ir também caminhando para o final aqui, aí, esse tipo de mensagem que a gente traz da transformação para essa agenda, a gente traz, enquanto Unesco, subsídios para que vocês se sintam confortáveis a falar da agenda, tanto explicar, promover um debate. Então, essa série de guias são 10 guias maravilhosos que trabalham todos os ODS de forma transversal, tá? Todos os ODS estão aí. Só que foi dada uma ênfase em alguns ODS que têm mais relação com a pauta ambiental, que quando esses guias foram criados, ainda era uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente também. Mas é um material riquíssimo, foi lançado agora, a gente fala aqui quase em primeira mão para vocês, está tudo disponível online, é só digitar Educação para o Desenvolvimento Sustentável, chega na página da Unesco. E não é receita, não tem nada pronto, mas traz um pouco do contexto dos ODS e ideias de abordagens pedagógicas que podem inspirar e contextualizar aí outras ações no território. Que legal, né? Muita gente assistiu o filme, eu amei, e sempre que eu trabalho a Agenda 2030, trazer a questão dos direitos humanos, é legal também viajar para um desafio da África e voltar para o nosso território. Eu morei lá, né? Então eu gosto muito sempre de fazer essas relações, enfim, morei na Guiné-Bissau, então tem uma relação forte com a África e amei esse filme. Aí, esse material, ele também já tem um exercício de trazer um alinhamento com a BNCC, pensando na interdisciplinaridade do trabalho com os ODS também. Então, a gente buscou indicar alguma das habilidades, isso ninguém melhor que o professor, isso é apenas uma indicação, para que você veja que um exercício dá para trabalhar a matemática, dá para trabalhar a língua portuguesa. Esse material também tem vídeos que trazem a fala das crianças para os ODS também. E aí, claro, isso é mais para Funde 1, mas tem outros materiais da Unesco que estão... Ah, que legal! Olha, adorei, fizeram uma enquete, gente, vocês são demais, hein? Estão me dando a informação aqui. Olha, muita gente ainda não assistiu, né? Então, convido a ver, porque dá uma reflexão ótima para esses temas. E aí a gente tem outros materiais Unesco que voltados mais ao trabalho com o jovem, que é esse Jovens e Mudanças, muito com a pegada da educação ambiental também, e participação do adolescente, do jovem. E eu mesma, enquanto formadora de professora, eu usei muito esse guia branco. Eu vou deixar disponível essas apresentações aí, tem os links. Que aí o Guia Branco, que é esse livro da Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele traz resumido cada ODS
e um olhar pedagógico para cada um deles global, para que os professores possam se inspirar também. Olha, tem um curso online sobre mudança climática, que também é ótimo. Para eu não me estender mais, eu queria terminar minha fala trazendo a voz de crianças e estudantes que, pela participação por esse tipo de educação transformadora, estão fazendo a diferença para a Agenda 2030. A gente fez um projeto piloto com 200 estudantes da Rede Municipal de São Paulo, que integram um programa Imprensa Jovem, que é um programa de educomunicação, que trabalha as mídias de forma participativa. E nasceu, foi assim, escola fechada, todo mundo, né, perdido com a situação das perdas da Covid, e aí justamente foi feito um convite para que as crianças, adolescentes, seus professores, construíssem junto ali com a Unesco e com a Secretaria Municipal de Educação metodologias de formação transformadoras para aquela realidade, isso virtual, para trabalhar com o combate à desinformação no contexto da Covid, educação em saúde e habilidades socioemocionais com as perdas. E saiu um projeto lindo. Então, eu termino a minha fala com um vídeo inspirador dessas crianças que podem ser um dos caminhos para um pouco do que a gente acredita. E já agradeço, né, a oportunidade de estar aqui também e de ouvir essas palestras maravilhosas e de contribuir. Depois vou querer saber mais de vocês que estão assistindo por aí também, em contato com as professoras, e deixo aberto o canal da Unesco, lá no site tem tudo, tem jogos de tabuleiro para o desenvolvimento sustentável, e sempre com essa pegada de não é nada prescrito, não há fórmula, ninguém está inventando a roda aqui. São ações para desenvolver em rede esses movimentos de transformação para os direitos humanos e para a luta ambiental. Então, eu encerro com um vídeo. Muito obrigada. Da EMEF Frei Francisco de Monte Alverne. Nós, mais de 250 crianças e adolescentes das escolas municipais de São Paulo, somos parte do movimento dos estudantes mediadores dos ODS. E mesmo com as nossas escolas fechadas, junto com nossos professores, pensamos em ideias para fazer a diferença na vida de nossas famílias e comunidade no período do Covid. Lutamos contra as notícias falsas, aprendemos muito sobre a educação em saúde e, o mais importante, fomos acolhidos e aprendemos a acolher os outros. Esse projeto nos abriu o coração. Com todo mundo online em tempo real, nós fizemos programas de rádio, vídeo, poesias e aprendemos muita coisa sobre os ODS e sobre a importância da nossa voz e ação para não deixar ninguém para trás. E agora eu quero convidar vocês a ouvirem como a gente está se sentindo. Nunca imaginei que sentiria saudade das broncas da professora e da bolacha redonda do recreio. Pois é, meus sentimentos estão confusos. Quando avisaram que as aulas seriam paralisadas e eu ficaria em casa, então pensei, opa, férias antecipadas. Me enganei. A nova lição foi aprender a usar máscara, álcool em gel e a não sair de casa. Daí, avisaram que as aulas online começariam. Novidade pra gente. Mas alguns colegas fizeram vídeos, tutoriais, trocaram dicas no WhatsApp e conseguimos entrar. Agora sim, encontraria todos os meus amigos novamente. Caramba! Da minha sala lotada só tem esse pouquinho de gente na tela? Que triste. Os professores lá da escola ficaram tristes também. Eu prefiro 1 milhão de vezes ir pra escola, ver todos os meus amigos, sem ficar faltando nenhum. Ver os tios da cozinha, da limpeza, da secretaria. Tô com saudade até de levar bronca dos tios que cuidam do recreio. E o pior é que estão dizendo por aí que na volta precisaremos ficar afastados uns dos outros. Porque ainda não tem vacina pra gente. E eu fico aqui torcendo para que tudo isso passe rápido. Porque, vou confessar, ficar longe da escola não é bom não, viu? Agora segue o recado aos professores. Estamos cheios de saudade, mas também estamos cheios de história para contar. Então prepare seus ouvidos e o coração também.
Maria, como é que a gente faz aqui para os nossos alunos aqui do Estado do Rio também serem mediadores dos ODS? Já vou levar essa mensagem para a Unesco. Para a subsecretária Ana, falando assim, a gente tem que ter isso aqui também. Já. A Unesco é super aberta, é fã do trabalho de vocês, então, com certeza, isso vai acontecer, porque o bonito que os mediadores dos ODS nasceu das crianças, sabe? Ali, dos estudantes. Então, com certeza, eu até fiquei imaginando, quando a professora falou as crianças na Ilha Grande, falei, ai, meu Deus, imagina que legal. Mas, com certeza, acho que é um caminho de diálogo, né? Sempre de troca. A gente está no momento de sistematização dessa experiência, justamente para ela poder, não é se aplicar, eu sempre falo, né? Tome cuidado, não é aplicada igual, mas para ter um caminho que foi construído e até para trocar, né? Então, eu vou levar aí essa sua fala até para a Mariana Alcalay, que ama vocês e ama esse projeto, e vamos crescendo essa rede, né? Sim, e a gente também, assim, ama vocês, e por isso que a gente trouxe vocês aqui para falar com os municípios, principalmente para falar essa quantidade de ferramentas que tem disponíveis, né? Gratuitamente no site da Unesco, que a Maria falou aqui durante a fala dela. Então, assim, é muita coisa interessante para vocês estarem levando para o município de vocês. E um papo que eu estava tendo com a Maria, quando a gente convidou ela para vir aqui, que ela falou, mas é só 20 minutos. Aliás, todos os palestrantes falam isso, só 20 minutos. Meu Deus de fala, porque é muito assunto, é muita coisa. Então, algo que eu já estou combinando com a Maria e... Claro, só se vocês quiserem, né? Mas eu acho que vocês vão querer. Que é fazer Zooms específicos para a gente ter algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação para vocês. Então, algo totalmente paralelo ao curso, né? É uma outra ideia que a gente está tendo aí para estar trabalhando o ODS na escola. Então, quem quiser, a gente depois vai estar pensando nessa estratégia. Se muita gente quiser, a gente pensa em fazer Zooms regionais, né? Que nem a gente está fazendo os nossos fóruns, mas isso aí é um outro assunto. Mas para ficar aí na carta da manga, uma carta na nossa manga, e ir para o quanto antes, assim, se possível, já no início do ano que vem, a gente já poder tá pensando nisso, né? E quero aqui aproveitar esse momento para mandar um super abraço para nossa equipe técnica, né? A Luciene, o Luiz Cláudio e o Alex, porque que técnica fantástica. Ela faz uma pergunta assim no meio da fala. Não, eu fiquei chocada também. De repente, vira uma enquete. A gente viu aqui que 57% das pessoas que estão assistindo já assistiram e 42% ainda não assistiu. Então, aí fica a dica de filme, né? A gente poder estar se entretendo e se nutrindo ao mesmo tempo. Então, é sempre interessante isso. E aí, quero aproveitar agora e chamar o professor Rubens, que vai trazer toda essa perspectiva da sociedade civil, que é super importante, como a Maria estava falando, né, em todo esse processo. Então, ele vai contar um pouquinho, assim, dessa trajetória linda dele e vai nutrir aqui a gente com esse conhecimento. O palco é seu, professor. Obrigado, Agatha. Boa tarde, Anne, boa tarde, Maria. O meu trabalho agora ficou até mais fácil depois das excelentes apresentações da Maria e da Anne. Alguns assuntos que eu vou abordar, elas já iniciaram, por isso vai facilitar. Vou trazer talvez alguns pontos de vista um pouco diferentes, mas que na soma ajudam a quem está assistindo a se entusiasmar e se engajar nas questões de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e na educação para a sustentabilidade, para a transformação da sociedade. O tema para o qual eu tive, digamos, o desafio de preparar algo e agradeço já o honroso convite, e agradeço em nome da Fundação Esquel e do Fórum Brasileiro de ONGs. Eu vou pular, já foi feita a minha apresentação, vou pular alguns slides, mas a apresentação vai ficar disponível. E eu queria trazer algumas referências iniciais para discutir a questão da participação. A própria a Maria já colocou que essa questão de sustentabilidade começou alguns anos atrás. Eu vou voltar até, não está no slide, eu vou voltar pelo menos uns 70 e poucos anos. Eu não tenho essa idade ainda, mas eu aprendi nos livros de história, aprendi com professores, lá na formação das Nações Unidas, 45,
no final da Segunda Guerra Mundial, mas depois veio a Declaração de 1948 dos Direitos Universais dos Seres Humanos. O nome é outro, mas é do homem, né, enquanto espécie, mas por uma questão de gênero, prefiro falar dos seres humanos. E lá já fala, no artigo 21, que todo ser humano tem direito a participar diretamente ou via representantes do seu governo, cita a questão do acesso à informação. No artigo 25, qualifica, embora na época não se preocupava com o meio ambiente, qualifica o desenvolvimento falando que é direito de todo ser humano ter direito à alimentação, à saúde, à moradia. Portanto, o artigo 25 remete à ideia do desenvolvimento do bem-estar social. E de tal maneira que eu acho que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que a Maria comentou a questão de que nós temos que olhar para o desenvolvimento também a partir da ideia dos direitos fundamentais, nos traz uma dimensão que nós chamamos de governança, que eu já defini alguns anos atrás, uma publicação, como um conjunto de instrumentos ou de iniciativas, regras, de instâncias, processos participativos que permitem para que as pessoas, as organizações da comunidade, da sociedade, possam exercer um controle social, democrático, público e transparente das políticas públicas e da atividade do setor privado, de tal maneira que tanto governos e empresas atendam o bem-estar social que garanta os direitos fundamentais. Portanto, governança como a capacidade social dos sistemas humanos e, portanto, dos seus instrumentos, das instituições e dos seus processos, inclusive processos educacionais, de formar pessoas e organizações de tal maneira a democraticamente conduzir as iniciativas dos estados, das empresas e da própria sociedade para o bem comum de todos, de tal maneira cumprindo qual é aquele lema da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás. E nesse sentido, não dá mais para discutir sustentabilidade separado de governança e governança separada da sustentabilidade. E é muito interessante então, que a atividade hoje começou com a noção de uma nova economia, e eu tenho muito gosto pela questão da economia circular. Obviamente, a Anne comentou da economia, das atividades econômicas na esfera local, para diminuir, inclusive, a pegada de carbono, mas governança e sustentabilidade são duas palavras que têm que andar juntas. Se referem aos modos de vida e de organização social que viabilizam a vida digna de todas as pessoas, da presente e das futuras gerações. E eu vou me referir a isso um pouco mais adiante, com base em sistemas democráticos para o exercício de direitos e de deveres. E a educação também tem um papel importante em nos alertar sobre quais são os deveres com as gerações futuras e a geração presente, de tal maneira que a gente possa cumprir com aquilo que está na essência do conceito da sustentabilidade e garantir um equilíbrio dos processos ecológicos essenciais que mantêm a vida no planeta, de tal maneira que, como em qualquer geração, nós vamos ter água de boa qualidade, em quantidade, ar respirável, alimentos saudáveis e assim por diante. Então, tendo esses conceitos, governança e sustentabilidade como referências e pensando que se tratam na civilização humana de processos evolutivos para os quais a educação tem um papel fundamental, e eu me voltei 70 e poucos anos lá para falar da Declaração de 48, e agora eu queria então entrar mais especificamente nas questões de participação. Lá na Rio 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que a Maria colocou, em Estocolmo foi a Conferência sobre o Ambiente Humano. Então, ao longo dos anos 70 e 80, o conceito foi se ampliando de olhar para o ambiente e depois olhar para o ambiente e desenvolvimento, né? Até chegar na Rio +20, em 2012, uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Entre os vários documentos, um deles foi a Agenda 21, que era um pacto de ações para fazer transformações antes do início do século XXI, de tal maneira que nesse século a gente estivesse mais próximo do bem-estar de todos e da sustentabilidade.
teve essa declaração com 20 e tantos princípios, e um dos princípios, eu sei que talvez a letra esteja pequena, mas é só pesquisar na internet, princípio 10 da Declaração da ECO 92. Diz que a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado, portanto, em todos os níveis, do local ao global, das pessoas interessadas. Na esfera nacional, portanto, para cada país, é a ONU falando isso, tem que garantir o acesso às informações relativas ao meio ambiente que estão na mão das autoridades públicas, inclusive acerca de materiais e atividades perigosas do ponto de vista da saúde e do ambiente para as comunidades. Bem como também o direito, esse é um outro, o princípio 10 fala dos direitos de acesso, então direito de acesso à informação, e fala do direito de participar dos processos decisórios. E para isso, o princípio 10 ainda fala que os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular. Eu estou entendendo aqui que conscientização inclui a educação, mas vai mais além da educação, por várias metodologias e métodos que digamos, como se diz, explicar, fazer com que as pessoas ainda não informadas e não, digamos, convertidas para a ideia da sustentabilidade possam cumprir os seus deveres e exercer seus direitos em relação a isso. Então, esse é o princípio 10, que é também importante no mundo todo e na América Latina, eu vou me referir a isso daqui a pouco. A Agenda 21, que foi mencionada, foi um plano de ações estabelecido na Rio 92, e lá em vários trechos, falava da participação. No capítulo 8, são 40 capítulos, no capítulo 8 fala que os governos vão ter que buscar e implementar uma estratégia nacional para a sustentabilidade, ou que tenha como método o desenvolvimento sustentável, e tem que garantir que essa estratégia tem que ser feita com a maior ampla participação possível. No caso brasileiro, nós tivemos a Agenda 21 brasileira, elaborada entre 1998 e 2002, tivemos a CPDS, a Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável, e a Agenda 21 brasileira, na qual eu tive o privilégio e a honra de representar o Fórum Brasileiro de ONGs como um dos 10 membros da comissão inicial, que então estabeleceu uma Agenda 21 brasileira, realizou audiências públicas em todas as unidades federativas, audiências regionais, para chegar numa estratégia que ficou pronta somente em 2002. Mas, por exemplo, a própria Agenda 21 tem vários capítulos, iniciando do 23 quase até o 40, que fala da participação de vários setores da sociedade. Autoridades locais, mulheres, jovens, camponeses e camponesas, o pessoal das ONGs e dos trabalhadores, mostrando o quanto os governos naquela época já realçavam a importância da participação, até baseado naquele artigo 21 da Declaração da ONU de 48. E a Maria citou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram uma tentativa de sintetizar não só a Agenda 21, mas outros planos de ações que surgiram de conferências. Logo depois da ECO 92, teve uma série de conferências chamada Ciclo Social, Conferência de Desenvolvimento Social em Copenhague, a Conferência sobre População e Desenvolvimento no Cairo, a Conferência sobre Direitos Humanos e Desenvolvimento em Viena, em 93, a Conferência do Habitat Humano em Istambul, em 96, estou esquecendo algumas, mas todas elas geraram planos de ações temáticos ou com certos recortes e os ODMs tentaram sintetizar. E talvez a síntese não deu muito certo, e aí, de novo, houve, como a Maria já colocou, as discussões em torno da Rio+20, que era para fazer uma avaliação da implementação, da não implementação da Agenda 21, e aí em 2015 surgiu a Agenda 2030 com os 17 ODS, entre os quais ela já falou muito. Eu queria destacar o ODS 16. Os 17 ODS, eles contemplam 169 metas, e no ODS 16 tem 3 metas que dizem diretamente a questão da participação cidadã. O 16.3, de promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir acesso à justiça. O 16.6, muito importante, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis,
portanto, aqui está implícito também a questão da governança, e mais uma vez, também a governança está presente no 16.7, garantir a tomada de decisão inclusiva, participativa e representativa. Então, esse é um pouco da linha histórica. Eu queria trazer para a linha histórica uma outra coisa que é específico da América Latina e do Caribe, que foi o acordo que foi elaborado. Começou a negociação, a fase de pré-negociação na Rio+20 em 2012, mas a negociação formal foi entre 2015 e 2018, e o acordo entrou em vigência para os países que já o ratificaram. Dos 24 que assinaram, 12 já ratificaram, então já está em vigência em 12 países. Este ano, o Brasil ainda não ratificou, e o acordo que é baseado no princípio 10, que fala dos direitos de acesso à informação, participação e acesso à justiça. Sei que essa parte está muito teórica, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de como que a gente vai utilizar isso para a ideia de sustentabilidade. O acordo se casou no artigo que fala de participação, ele até amplia o horizonte do que nós já temos na legislação brasileira, que fala que a participação tem que se dar em processo de tomada de decisões, não somente em torno de empreendimentos com significativo impacto ambiental e sujeitos ao licenciamento ambiental, mas também a participação da sociedade tem que se dar em torno de processos decisórios, seja no legislativo, seja no executivo, em torno de políticas públicas, planos de zoneamento territorial e outros planos, tipo Estatuto Diretor, Plano Diretor da cidade. E o acordo estabelece que tipo de informação tem que estar disponível, em quanto tempo antes, quando que essa participação ela tem que ocorrer, ou seja, o mais cedo possível, quando todas as possíveis decisões ainda estão em aberto, para, de fato, ser uma participação eficaz e efetiva. E diz mais o acordo. Os governos, as autoridades têm que apoiar as comunidades mais vulneráveis, e vulneráveis não só ambientalmente, economicamente, a exercer o seu direito de participação. Então, tem que, de alguma maneira, fazer a informação chegar àquelas comunidades mais vulneráveis. Mas isso permitiria também um zoom específico, uma aula sobre isso. Entrando um pouquinho agora em alguns exemplos, baseado na experiência brasileira e o que nós já temos também de algumas coisas de legislação. Eu vou destacar aqui algumas formas de participação, algumas esferas e algumas funções da participação da sociedade. Nós temos, já na legislação brasileira, do ponto de vista formal, alguns mecanismos que se chamam tomada de subsídio, reunião participativa, consulta pública, audiência pública. Até o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal também, cada vez mais, vem se utilizando, por exemplo, de audiência pública para tomar as suas decisões, ou previamente as suas decisões. Consultas públicas são realizadas e reuniões participativas, por exemplo, para estabelecer planos diretores de cidades, ou em alguns municípios até para o plano municipal ou para a base curricular. Obviamente, ouvem-se os especialistas, mas também se abre para a comunidade. Enquanto esferas, campos de abrangência da participação, desde políticas públicas nas várias esferas, global, nacional, estadual, municipal, até em torno de empreendimentos. Ela vai construir um polo químico em algum lugar, um aeroporto, ou seja, empreendimentos que tenham algum impacto positivo ou negativo para uma determinada região, para uma determinada comunidade. Então, a participação tem que ocorrer conforme está previsto na legislação brasileira, na resolução 001 do CONAMA de 86, e nós defendemos, e eu acho que, se não me engano, foi a Maria, já colocou explicitamente a ideia da territorialização da Agenda 2030. A Anne tinha colocado do ponto de vista de valorizar a economia local, que é uma forma também de territorializar a nova economia, e isso pode se dar em várias dimensões geográficas, num bairro, num município, numa bacia hidrográfica, ou até no entorno escolar. Eu me lembro que da época da Agenda 21, nós tínhamos muitos casos, e vocês devem conhecer com certeza, de Agendas 21 locais, de Agendas 21 por bairro ou por bacia hidrográfica, ou até vários tipos de Agenda 21 escolar, ou Agenda 21 servindo como uma referência pedagógica para ser inserido em várias disciplinas, como
foi exemplificado aí pela Maria aí, com a Agenda 2030, matemática, geografia, ciências, ou seja, a Agenda 21 também é usada, ou a Agenda 21, na verdade, sendo construída para o entorno, para a comunidade que vive em torno a um estabelecimento de ensino e poder discutir os desafios do seu desenvolvimento local, da sua economia local, da sua sustentabilidade ambiental local. Então, essa é uma possibilidade também de usar os ODS e é importante de forma territorializada. E aí a educação terá um papel fundamental. Algumas funções da participação da sociedade. Eu já escrevi um outro texto sobre isso, que eu falo que são os 4 Cs, a letra C. O C de conscientização, de conscientizar as pessoas, jovens, crianças, sobre os problemas e os desafios que nós temos que enfrentar, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de direitos, do ponto de vista de combate à fome, do ponto de vista do saneamento. Ou seja, falar que existe um problema e tentar enxergar soluções. Uma vez enxergado o problema e as soluções, é o que eu chamo de contratação, ou seja, comprometer as pessoas, as funções do poder público, a prefeitura, a Câmara Municipal, as escolas públicas, na busca de implementar soluções, obviamente, nos seus respectivos campos de atribuição, os estabelecimentos de ensino, a educação formal e assim por diante. E aí é o terceiro C da capacitação. E, não menos importante, isso não acontece linearmente, todas as funções acontecem simultaneamente, é o controle. É o controle se as soluções estão sendo implementadas, portanto, o monitoramento. Como é que a gente tem feito isso no campo da Agenda 2030 dos ODS? Isso que eu queria trazer agora também um exemplo. Há alguns anos, já 5, 6 anos ou mais, eu não me lembro, acho que foi 2015, nós formamos no Brasil um grupo de trabalho da sociedade civil sobre a Agenda 2030, que envolve organizações de defesa de direitos das mulheres, jovens, grupos ambientalistas, gente ligada à agroecologia, à agricultura familiar, às questões de gênero e assim por diante. E anualmente, nós estamos no 5º relatório, que chamamos Relatório Luz, nós juntamos os nossos saberes, as nossas experiências e, coletivamente, fazemos a avaliação de como que andou, no ano anterior, a implementação de cada um dos 17 ODS aqui no Brasil. Esses relatórios estão publicados, estão acessíveis, a página da internet vai aparecer, senão a gente coloca aqui no chat para vocês, mas está lá GT, Agenda 2030, e recentemente fizemos o lançamento do último relatório. Em geral, a gente busca enfocar as várias dimensões. Eu sei que não dá para ler esse quadro aqui, mas esse quadro tenta dar um resumo por cores dos 17 ODS e da implementação. Lamentavelmente, no último ano, aquele verde mais forte, que avançou, não teve avanço nenhuma das 169 metas. O vermelho é retrocesso, então vocês, depois isso está na internet, e inclusive a gravação do evento de lançamento, que foi mês passado, está facilmente acessível. Vocês vão poder ver essa figura com mais detalhes, mostrando um quadro do Brasil a partir do olhar da sociedade civil. Então, a sociedade civil exercendo aquele 4º C de controle e de monitoramento, mas também o primeiro C, porque ao fazer o controle e monitoramento e os alertas, nós estamos conscientizando, estamos fazendo o terceiro C da capacitação e buscando contratar, comprometer mais pessoas e mais autoridades. Tanto assim que o ano passado, para as eleições municipais, o GT Sociedade Civil, a Agenda 2030, deflagrou a campanha Vamos Mudar o Jogo, exatamente para estimular que candidatas e candidatos a câmaras municipais e prefeituras pudessem se comprometer com os ODS e com a Agenda 2030 uma vez eleitos. Esse é o outro quadro, se não for possível para ler, só olhando a dimensão ambiental. De novo, zero de progressos. A dimensão ambiental, ela se distribui entre 90 e 93 das 169 metas dos 17 ODS. Ou seja, mais da metade
das metas tem diretamente a ver com o meio ambiente. Por exemplo, na agricultura tem lá a questão de agrotóxico, na questão da mulher, mas aqui a gente enfocou somente, aqui esse quadro então mostra como que estava a situação de cumprimento dos ODS para esses 93 metas. Eu só para ir encerrando, porque eu acho que o tempo já está quase finalizado, o relatório Luz desse ano 2021 fez 39 recomendações em relação aos ODS mais diretamente ligados a meio ambiente, que são os ODS que também têm muito a ver com as nossas cidades, e com boa parte da população brasileira vive em cidades, 80%, que é o ODS de saneamento, ou seja, água, esgoto e lixo, o ODS 13, que é a questão de mudanças de clima, ODS 14, que é a questão de gestão costeira e marinha, e boa parte da nossa população vive próximo à costa brasileira e, portanto, rios que desaguam na costa brasileira e, portanto, têm o potencial e, de fato, contaminam a costa brasileira, e o ODS 15, que é a preservação dos ecossistemas terrestres. E ali, entre as 39 recomendações estão agrupadas em 4 blocos, eu vou destacar somente 2 deles aqui. O 2, até porque a Anne, na sua palestra, falou para nós da economia, o desafio de inovação. Inovação não só em tecnologias, inovação em abordagens de gestão. E aí, de novo, governança e educação como vias importantes para a gente exercer a inovação e a integração, porque, como foi falado pela Anne, pela Maria, os ODS e os direitos não são divisíveis, eles têm que ser tratados de forma integral. E depois, no bloco 4, a questão de resgatar os mecanismos de participação. Lamentavelmente, na esfera federal, desde 2019, a participação tem sido abolida ou cerceada de forma significativa. E aí, agora, encerrando assim, alguns desafios. Desafios de participação, especialmente para aquelas comunidades ou para o público afetado ou em situações de vulnerabilidade social, econômica ou ambiental. Lamentavelmente, no Brasil, a participação ainda não vincula a decisão do agente público, do administrador. Então, Escazú tenta corrigir isso, porque quando se dá a participação pelo acordo de Escazú, o administrador terá que justificar ou a proposta feita pela comunidade, ou se aceitou porque aceitou. Então, ele tem que explicitar as razões da negação ou do aceite, né? E muitas vezes a gente usa de algumas oportunidades de participação, uma audiência pública, de um licenciamento ambiental, para trazer outras questões que não são tecnicamente ou legalmente resolvidas naquele caso, mas elas dizem muito respeito. Quer dizer, política de transporte, quer dizer, tem algumas questões que fogem àquele empreendimento, mas tem muita relação com o empreendimento, mostrando lacunas da participação em processos decisórios. E aí, agora, então, para encerrar, acho que esse é o último slide, se a gente pensa em sustentabilidade, governança e sustentabilidade, cidadania e, sobretudo, educação, acho que alguns desafios que podem ser aprofundados no debate hoje ou em outras oportunidades. Eu queria trazer talvez até uma visão diferente da participação. Não é a participação aqui e agora, eu ou nós, em processos coletivos, mas assim a minha participação enquanto indivíduo em relação aos deveres que eu tenho com a gerações futuras, e aí trazer a ideia da noção de responsabilidade. Agatha, já vou terminar, tá? Então, esse é o último slide mesmo. Então, a noção que nós temos que, e aí é um filósofo famoso, que influenciou muito a formação da bioética, o Hans Jonas, que falava que nós temos que agir de tal maneira que os efeitos da nossa ação individual, da nossa ação coletiva, sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana digna e autêntica,
ou seja, de não colocar em perigo a continuidade indefinida do ser humano. Nós temos que zelar, e aí esse valor ético é importante trazer nos processos educacionais e nos processos de ODS. Obviamente, há a dimensão política da governança, a dimensão da economia, como a Anne colocou, e, sobretudo, o território como sendo um espaço interessante para o exercício tanto da dimensão política como da economia, da nova economia, de novas formas de governança, e com isso garantir também a justiça. Nós temos que pensar que, para não ficar ninguém para trás e exercermos a responsabilidade com as gerações futuras, nós temos que também ter valores éticos presentes no Poder Judiciário e nas normas que garantam que as decisões judiciais prevejam as necessidades das gerações futuras, sem também prejudicar nas da geração presente. E aí a educação e a sustentabilidade formando a cultura da ética da vida, aquela que está expressa na Carta da Terra, a cultura da educação inclusiva. É isso, eu sei que agradeço o tempo que me foi concedido a mais, eu estourei um pouquinho, muita informação, mas eu estou muito honrado de participar com gente jovem, e eu falei de 70 anos, eu vou só contar essa historinha aqui que é importante. É uma história antiga, de uns 1.800 anos atrás, numa outra publicação, que conta que havia uma pessoa passando numa estrada e tinha um sujeito plantando o nome popular é árvore de São João, ou figueira do Egito, alforrobeira, se não me engano, né? E, segundo os especialistas, essa árvore leva 70 anos para dar um fruto. E o sujeito estava passando e perguntou para quem estava plantando: mas você sabe que essa planta leva 70 anos para dar um fruto, e você não vai estar daqui 70 anos, né? Aí a resposta: sim, mas quando eu nasci já tinha árvores desse tipo dando seus frutos. Aí continua a história que esse cidadão que fez a pergunta provocativa adormeceu e acordou 70 anos depois e viu uma pessoa tirando um fruto. Você é a pessoa que plantou essa árvore? Falou: não, eu sou o neto dela. E com essa história eu quero mostrar a responsabilidade intergeracional de criar consciência, capacitação, controle e garantir que a gente possa ter árvores dando fruto daqui muitos anos. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. É muito de tudo que a gente está falando, né? A gente romper um pouco essa questão do ego, do eu só para mim, o que tem para mim, e tirar o que eu posso tirar, o que eu posso lucrar, o que eu posso ganhar, e entrando, né, nessa transição da gente pensar no coletivo, tanto na espécie humana como nas outras espécies, e como que a gente pode regenerar independente do que eu vou usufruir dessa regeneração. A gente está regenerando para outros humanos, a gente está regenerando para outras espécies, a gente está regenerando pelo simples direito das espécies existirem, coexistirem aqui com a gente, né? Então, fiquei arrepiada aqui com essa história, é muito dessa, a gente tá rompendo essa lógica. O Alexandre Campos comentou, assim, durante a sua fala, assim, que sonho imaginar que os governos consigam promover a gestão democrática. Certeza que a comunidade vai conseguir participar com ideias mais sustentáveis e inclusivas. Então, é por isso que a gente está aqui, né, no Estado, trazendo essa discussão para a mesa. É por isso que vocês estão aí, nos municípios de vocês, trazendo essa discussão para a mesa. A gente conseguir, né, que esteja cada vez mais em todas as instâncias de governo, em todos os setores de governo também, porque muitas vezes essa pauta de sustentabilidade, a pauta ambiental, ela fica muito na Secretaria de Ambiente. E como que a gente pode fazer que todas as secretarias, que inclusive o gabinete da prefeitura, esteja também trabalhando a sustentabilidade, esteja pensando a sustentabilidade? Aqui a gente está avançando muito nisso no Estado, né? A gente está conseguindo trazer essa discussão de sustentabilidade também para outros setores, muito com essa mobilização para mais 30 no ano que vem, está ajudando muito isso. E a gente teve uma reunião do secretariado que a gente pôde escutar, né, o chefe de gabinete do governador falando sobre deixar um legado mesmo, né, para a sociedade, que a sustentabilidade ela possa estar realmente entranhada, ela pode estar sendo concretizada, essa transição sustentável.
E a gente passou já 4 minutos do tempo, então eu queria chamar a Anne e a Maria aqui de novo para a tela. A Érica Mota também falou que, boa, professor Rubens, não estamos sós e a vida continua depois de nós. É verdade, Érica. E não sei se a gente vai ter um tempo para um super debate agora, como a gente queria, mas queria então pedir, né, algumas considerações finais de vocês e algumas falas de vocês. A gente com o sol raiando e a Anne lá no escuro já. Então, aproveitando aqui que o professor Rubens está aquecido após a fala dele, quer fazer alguma consideração final? Eu não vi, acho que no chat, não sei se foi a Rosângela Vieira, alguém mencionou também o Tratado Alternativo de Educação Ambiental, que foi estabelecido entre as ONGs no Fórum Global 92. Eu já achei a Agenda 21 locais, ou seja, além da Agenda 2030, que a Maria explicitou bastante, eu comentei também, tem uma série de outros documentos, iniciativas muito importantes, e aí certamente vocês que trabalham com educação conhecem talvez muito mais do que eu. Eu só queria talvez resgatar essa questão da ética, né? Porque a Anne falou, o sistema capitalista, aquela coisa, vamos fazer sistemas ganha-ganha, vamos fazer economia circular. Para fazer essas transformações no sistema econômico, nós precisamos valorizar e fortalecer pressupostos e princípios éticos muito importantes do respeito, como você estava falando, Agatha, do respeito à vida, respeito às demais formas de vida. Bem, a síntese, eu gosto muito da Carta da Terra, né? Gosto de lembrar também de um famoso educador, né? Eu me influenciei muito com ele, não só Paulo Freire, que completou 100 anos, mas Rubem Alves, né? Tem um texto muito importante dele, que ele fala da caixa de ferramenta e a caixa de brinquedos, ou seja, que no sistema escolar ou na nossa vida, quer dizer, a gente ouve uma música Tom Jobim, é nosso instrumento de brinquedo, de entretenimento, de bem-estar para a alma, né? E a gente tem que aprender também, no processo educativo, usar algumas ferramentas. E eu diria, então, com isso eu quero terminar, a nossa caixinha, a nossa referência de valores éticos que possam nos guiar a usar as ferramentas e a caixa de brinquedos. Obrigado. Pessoal, quem ainda não leu a Carta da Terra, é para fazer tipo isso agora, né? Já botar aí no Google Carta da Terra, mas eu tenho que fazer alguma coisa agora, depois, então já deixa aberto para assim que tiver um tempo pegar e ler, se conectar com isso, contar para todo mundo, enviar para todos os grupos, desde os de família aos profissionais, porque é um documento guia, assim, muito lindo, foi uma construção coletiva, assim, maravilhosa. E, de fato, né, a gente começou aqui falando sobre novas economias hoje. E, assim, as nossas práticas, as nossas ações refletem quem nós somos. Então, se a gente está querendo falar de uma transição sustentável, de uma mudança de um modelo socioeconômico, a gente também tem que olhar para dentro e pensar numa reforma interior assim incrível, né? Inclusive, Maria, eu acho que a gente seria um grande avanço se a gente também começasse a ter aulas de autoconhecimento na escola, de alguma maneira, né? A gente aprender a lidar com as nossas emoções, a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos e entender, né, a raiz das nossas ações, porque muitas vezes a nossa falta, né, enquanto humanidade de ética, ela tá colocando para fora, assim, muitas questões de valores que vão sendo distorcidos pela forma com que a gente enxerga o mundo. Então, a gente precisa também pensar em como se reformar para a gente poder ter uma transformação, né? Então, aproveitando aí que eu falei com a Maria, você pode falar um pouquinho para a gente aí, suas considerações finais? Com certeza, queria agradecer a oportunidade em nome do setor de educação da Unesco. Dizer, professor Rubens, né, que é um professor, que ele diz que não é um professor formal, mas está nessa trajetória, que apresentação maravilhosa, a Anne também, então, ver as lutas, né, e a gente está falando numa roda que tem muito dessa construção, a Carta da Terra, as conferências
do meio ambiente, né, infantis e da criança e adolescente. Então, são muitas rodas que estão chegando, né, a esses desafios novos e que não, quando a gente fala que não é inventar roda, é promover mais espaços de diálogo e construção. E aí isso vem, né, do autoconhecimento que você falou. A gente acredita muito, né, que é por aí, essa educação transformadora é essa, e talvez seja usando as mídias, com a educomunicação, ou seja no teatro, ou seja na educação formal, mas aquela aula que é aquela aula que a gente nunca esquece, né? Por isso que os profissionais de educação são super importantes. Eu li os comentários, as perguntas, Agenda 21, que bom que trouxeram, o professor deu uma aula aí na sequência, então maravilhoso a gente pegar, recuperar a ECO 92, e está tudo isso muito ligado, né? E a escola é o lugar para o debate disso. Eu esqueci de falar, vou aproveitar aqui, amanhã, às 10h30 da manhã, as informações estão no Instagram Unesco Brasil, ou também pelo Face da Unesco. Vai ter um evento muito importante que é fortalecer o Estado de Direito por meio da educação. A gente vai tratar muito do Estado de Direito e Educação, e vamos ter escolas e crianças também participando, enriquecendo o debate. É das 10h30 da manhã ao meio-dia. Eu estou falando do Instagram porque lá está o link fácil para inscrição, mas o Facebook também, e o YouTube da Unesco é Unesco Português, que você chega no YouTube. Tudo que eu falei, os materiais, estão também na página da Unesco. Eu deixei o meu e-mail, sintam-se à vontade a trocar, contar experiências, que a gente é uma roda, né? Então, tem que ficar se retroalimentando, né? O coabitar aqui juntos para que a gente transforme. E momentos como esse são mesmo. A gente vive um momento difícil, como o professor Rubens falou, então são momentos de também fortalecer, né? E ganhar força aí para essa transformação que alguém escreveu aqui, né? Ixi, vai muito além de nós, né? A vida continua, que foi a Érica Mota. Obrigada pela oportunidade, Anne, também adorei sua palestra sobre as economias, que delícia, viu? Obrigada mesmo. Depois, se vocês puderem deixar esses links aí na descrição do YouTube, para o pessoal que quiser clicar, o professor Rubens também está colocando aqui no nosso chat interno o Facebook do Fórum Brasileiro, está colocando aqui o site da Fundação Esquel e também da FBOMS, né, do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento e Meio Ambiente. E agora pedir a palavra da Anne, as considerações finais. Oi, gente, que maravilha, que honra estar aqui com vocês. Estou com a cabeça assim, borbulhando fui anotando as palavras aqui, mas eu nem sei muito. Agradeço a Agatha de ter trazido essa coisa da importância da gente olhar para dentro, né? E de que a transformação, ela realmente começa na gente, assim, né? A gente precisa mudar muitas coisas, transformar os sistemas econômicos, por exemplo, o sistema econômico, né, por exemplo, que foi o meu lugar de fala, mas a gente precisa criar novas possibilidades, né? E para isso uma nova visão de mundo. E como fazer isso sem antes olhar para dentro, né? Olhar para a gente mesmo e como que a gente começa por a gente. Então achei fundamental isso. É uma coisa que eu esqueci de falar, mas que estava aqui para eu falar. Então obrigada. E eu acho que é isso, assim, é muito importante unir os assuntos, né? Como eu falei, está tudo linkado, então a educação ela é muito fundamental nesse momento, não só para a criança, mas para todos, né? Todas as idades, e a gente conseguir o envolvimento das pessoas, né? Que as pessoas se envolvam com aquilo que a gente está trazendo, né? É muito desafiador, porque a gente está muito acostumado naquele esquema de sala de aula, uma pessoa lá na frente, enquanto a outra pessoa está falando, a gente está aqui olhando. Ainda mais, eu nem sei como deve ser, né? Estar na escola com o celular, porque aí você fica ali viajando no seu próprio mundo, como que a gente engaja as pessoas nessas causas todas, né? É muito importante a gente criar maneiras de fazer isso acontecer, e a inovação social ela é muito necessária. Alguém me fez uma pergunta, né, sobre como fomentar essas novas economias sem o incentivo dos gestores públicos. É muito desafiador, né? Eu acho que é uma coisa que vem muito de baixo, assim, é muito
tem um termo que se usa na literatura, que é o bottom-up, né? Que é o que vem de baixo, assim, que floresce das pessoas. As pessoas têm uma ideia e muito, como eu falei, muitas vezes não vinga, né? Justamente por falta de incentivo da gestão pública. Como fazer isso, né? Eu acho que o principal está na gente reduzir mesmo a escala, a gente se conectar com o lugar que a gente vive, acionar a nossa rede de apoio, conectar com pessoas que estejam interessadas nessa mesma causa. Por isso que quanto mais pessoas engajadas, conscientes, né, mais a gente consegue fortalecer o movimento, mais pessoas interessadas em dar força a essas ideias, né? E aí, quando a gente quer uma coisa, a gente faz essa coisa acontecer, né? Tendo gestor público ou não, a gente, enquanto comunidade, a gente consegue, a gente tem força, a gente só tem que querer, né? E para querer, a gente tem que estar engajado, a gente tem que estar dentro do assunto, né? Então, eu acho que por isso, e é isso, quanto mais participação de todos os lados, né? Do que vem de baixo, do que vem de cima, enfim, quanto mais envolvimento, mais rápido a gente avança, né? E mais força a gente dá para tantas coisas incríveis que a gente pode criar e acaba não criando, porque a gente não tem tempo, porque a gente bota a nossa energia em coisas que não estão focadas em resolver o que de fato interessa, né? Não estão conectadas muitas vezes com o nosso coração. Às vezes a gente muita gente, né, faz o quê da vida? Faz coisas por dinheiro apenas, e que não está conectado com aquilo que acredita, né, com aquilo que vem de dentro. Então, como que a gente dá força a esses movimentos, né? Eu acho que é através da educação, é através da governança, né? A gente tem que democratizar aí o conhecimento, a criatividade, né? E fazer, e assim a gente consegue chegar onde a gente quiser, né? E eu acho que o senso de comunidade, essa coisa da comunidade é muito importante, muito, muito importante. Aproveitando que temos muitos gestores públicos aí, como é que vocês podem estar apoiando a comunidade? Fica aí a pergunta, fica aí o desafio, fica aí a estratégia. E, nossa, foi uma tarde muito linda aqui com vocês. Com certeza, a minha cabeça aqui está borbulhando de ideias, né? Da gente poder estar continuando promovendo espaços de diálogo, né? Para todos e todas. E fica a ideia para vocês também, nos territórios, estarem promovendo espaços de diálogo, espaços de conhecimento para todos os setores da sociedade. Então, vamos usar toda essa inspiração aqui dessa tarde para isso. E aqui, com a minha gratidão para vocês, eu quero chamar a nossa professora linda, maravilhosa, Marilene Cadei, para dar aqueles recados dos cursos, né? Vocês estão a 1000 aí por hora nos fóruns de atividade, nos debates. Então é isso. Fala aí pra gente, professora, quais são os recados? Bem, vou começar agradecendo aos palestrantes, foi fantástico, adorei, ficaria com vocês aqui a tarde toda, aprendi muito com cada um, viu, Anne, Maria, Rubens, fantástico, muito obrigado pela disponibilidade, né, em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de toda a coordenação do curso, né, CEAS e NEA, né, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, né, para ficar com a gente aqui um pouquinho essa tarde. Queríamos mais, né? Teremos outras oportunidades. E agora, eu sempre fico com aquelas coisas de professor que tem que falar com aluno, entendeu? Aquelas coisas assim. Lembrar aos cursistas, né, que estão aqui conosco, né, agradecer pela presença, sei como é difícil para eles colocarem na agenda esse momento, né, por conta das coisas todas que eles têm que fazer também nos municípios. E aí, eu queria só lembrar o seguinte, nós estamos com o fórum, já lá, o segundo fórum acontecendo, então, por favor, entrem, participem, coloquem suas sugestões, suas opiniões, dialoguem com os colegas que já colocaram lá suas opiniões. Nós também já estamos com a segunda atividade, Retrato de um Rio, onde vocês vão começar a fazer um pequeno diagnóstico de um dos rios, né, lá da localidade, daquele rio mais representativo da comunidade, do território, né, de cada um, enfim. E, por favor, continuem olhando seus e-mails para ver se não tem aviso
mudança de datas, informações sobre novas atividades, e compartilhem, né? Nós ouvimos tantos elogios lá, foi bom, maravilhoso. Então, passa isso também para o amigo, para o outro colega que não pôde estar aqui presente, que não é nosso cursista. No mais, chamar vocês para a próxima atividade. Alex e Luiz, cadê a nossa equipe técnica aqui, meus super meninos? Já está lá. Então, olha só, nossa próxima atividade, na sexta-feira, onde nós teremos... só que não era esse... Olha só, é esse cartaz, mas tem uma alteração nos palestrantes. É porque nós fizemos uma alteração. Não, foi na hora que eu mandei para eles, eles pegaram o antigo, não pegaram o novo. A gente tem o professor Sérgio Machado, né? A Renata, infelizmente, não poderá estar conosco, ela é nossa conteudista, mas não poderá estar conosco nessa sexta. Mas, em compensação, nós teremos o Emiliano Reis, da CEAS, e o Victor Maluf, do INEA. Né? E a professora Sônia, talvez ela entre para mediar, né? Porque a nossa diretora lá do SEADES. Ela talvez entre para mediar se ela conseguir um horário lá na agenda. Então, nós já mandamos para todos o novo cartaz, mas esse acabou ficando aqui na nossa memória. Então, peço desculpas por isso. Bem, gente, então, muito obrigado de novo, Anne, Maria, Rubens, Ágata, ao pessoal aí que está aí por detrás, Alex, Luiz, Luciene, né? Nossa gratidão aos alunos e até sexta.